O juramento maçônico. Um juramento é uma afirmação de um fato ou de uma promessa, geralmente feito perante ou sobre algo ou alguém que quem o faz considera sagrado ou respeita como tal, como testemunha da natureza vinculativa desta promessa ou da veracidade dessa declaração ou fato. Jurar é assumir um compromisso, uma promessa solene, supostamente irrenunciável e inquebrável. O juramento maçônico é um ponto de virada. Faz de um profano um aprendiz, de um aprendiz um companheiro e de um companheiro um mestre maçom. De fato, todo o percurso maçônico é marcado por juramentos. A promessa solene feita por um maçom, quando da sua admissão, em qualquer grau, é sinônimo de dever. O juramento é aquilo que vincula um homem a praticar um ato, cujo cumprimento se torna assim o seu dever. Pelos seus juramentos, o maçom fica vinculado à ordem. Antes da cerimônia, não existe qualquer laço que ligue o candidato à ordem. Depois da cerimônia, o laço se completa e o candidato torna-se um aprendiz maçom, com todos os direitos e privilégios, e sujeito a todos os deveres e responsabilidades que decorrem deste caráter. O momento mágico, o passar das trevas à luz, o momento em que um profano passa a ser maçom, é o momento em que jura, porque isso significa não só assumir a sua condição, como assumir as suas responsabilidades. Os juramentos são tão antigos quanto a humanidade, e eram utilizados pelos pagãos e bárbaros para garantir a certeza de uma prova ou o cumprimento de uma promessa. Os juramentos eram comuns nos tempos do Antigo Testamento. Nos primórdios da Inglaterra, desde o rei Alfredo até o Eduardo I, todos os anos era prestado um juramento de fidelidade ao rei por todos os homens livres. O próprio rei prestava juramento e, posteriormente, todos os oficiais da coroa e todos os juízes e jurados. Atualmente, o mundo é mantido unido por juramentos e obrigações. Todos os governantes e administradores, legisladores e funcionários executivos de alto e baixo grau do Estado e dos municípios e em todas as fases da sociedade humana estão vinculados pelos seus juramentos de posse. Sem juramentos, o mundo cairia na desordem, na confusão e na anarquia. Na sociedade civil, verificamos que os laços e obrigações unem todos os homens. Falamos do vínculo ou laço matrimonial. Todas as ordens fraternas, boas, más e indiferentes, são construídas sobre obrigações formais, assim como todas as ordens e sociedades religiosas. O próprio batismo é uma forma de obrigação e o mesmo acontece com muitas cerimônias religiosas. Se deixássemos de administrar juramentos ou obrigações, a própria sociedade dissolver-se-ia, naturalmente, toda a justiça e o bom trato universal. O juramento maçônico antigo era muito breve. Uma obrigação maçônica era originalmente tomada, abre aspas, pelo conteúdo sagrado do livro da lei e da Santa Igreja, fecha aspas, ou, abre aspas, que Deus me ajude através do conteúdo sagrado deste livro, fecha aspas. Contudo, algumas das dificuldades que a maçonaria enfrentou desde o início originaram-se precisamente nos seus juramentos. Em 1738 foi feita uma objeção a um juramento de segredo feito sobre a Bíblia Sagrada. E alguns anos mais tarde, em 1757,
Um sínodo da Escócia condenou a ordem maçônica com base em 5 fundamentos, a saber, que é um juramento de segredo, e em segundo lugar, que tal juramento é considerado pelos maçons como sendo superior às leis do país. Em terceiro lugar, que esses juramentos são administrados antes dos segredos da maçonaria serem comunicados. Em quarto lugar, que são acompanhados por certas cerimônias censuráveis. E por último, que a cada um deles está associada a uma pena absurda. Haverá alguma base nessas críticas? É o que veremos a seguir. Ponto número 1. A maçonaria exige um juramento de segredo. Um juramento não pode ser censurável ou criticável a não ser que seja imoral, nem simplesmente porque impõe segredo ou o desempenho de uma boa ação, ou requer que a pessoa que o faz se abstenha de algo censurável, ou obriga a fazer algo que não é proibido pela lei divina ou humana. Quando o tempo, o lugar e as circunstâncias não envolvem leviandade, profanação ou crime, um juramento de segredo ou de obediência, ou de ser verdadeiro e invocar Deus para ser testemunha, ou para punir alguém pela sua violação, não pode ser considerado criminoso ou imoral. Invocar Deus para testemunhar é uma parte reconhecida de todos os juramentos, e invocar a ira de Deus pela sua violação está implícito, mesmo que não seja expresso. Ponto número 2. Os juramentos maçônicos são mais importantes do que as leis dos países. Para nós, como maçons, esta é uma acusação absurda, pois a observância da lei e da ordem e o dever de patriotismo são deveres primários impostos a todos os maçons. A maçonaria é patriotismo organizado, defendendo leis justas, lealdade e cooperação. Não há lugar na maçonaria para traição ou deslealdade. A maçonaria é inimiga da anarquia. Não tolera o enfraquecimento da virtude pública ou da estabilidade social. E não tem lugar para o homem que conspira por detrás da bandeira que o protege. Uma loja maçônica é uma garantia de ordem e força para a comunidade. Representa a moralidade e a lei, e a cidadania cumpridora da lei. Existem hoje milhares de maçons em cargos de confiança e responsabilidade. Não se conspira uma rebelião numa loja maçônica, pois a obrigação maçônica liga-nos à retidão e à justiça. Ponto número 3. O juramento é exigido antes que os segredos da maçonaria sejam revelados. Isso também é igualmente absurdo, pois é óbvio que se os segredos fossem revelados primeiro, o candidato teria a opção de o fazer ou não. Se um juramento de segredo é em si mesmo apropriado, então o momento apropriado para tal juramento é antes da revelação e não depois. Se quisermos contar um segredo a alguém, devemos primeiro exigir-lhe uma promessa de não o contar. Ponto número 4. Os juramentos maçônicos são acompanhados de cerimônias. Todos nós sabemos que todos os juramentos em todos os países, em todas as organizações, são acompanhados de ritos peculiares, obviamente para aumentar a solenidade da ocasião. Um hebreu antigo colocava a mão sobre a coxa da pessoa a quem a promessa era feita. Abraão disse ao rei de Sodoma, abre aspas, levantei a minha mão para o Senhor e não a tomarei nada do que é teu, fecha aspas. Os gregos colocavam as mãos nos chifres do altar, ou tocavam no fogo do sacrifício, ou estendiam a mão direita para o céu e juravam pela terra, o mar e as estrelas.
Os romanos colocavam a mão sobre a mão daquele a quem era feita a promessa. Na China, partir um pires ou apagar uma luz é considerado como um ato de maior solenidade. Atualmente, o juramento judaico em tribunal é feito com o chapéu na cabeça, seguido de um beijo no Antigo Testamento. Nos tribunais ingleses, desde 528 d.C., levanta-se a mão e beija-se ou coloca-se a mão direita sobre a Bíblia. Ponto número 5 e último. As penas são absurdas e ridículas. A maçonaria recorre frequentemente a alegorias, como acontece desde a Idade Média, como forma de passar ensinamentos e de criar momentos que levem à reflexão, como forma de conseguir a transformação, a tal passagem da pedra bruta a uma pedra polida ou cúbica. É verdade que há muita criatividade nas penalidades a aplicar em caso da violação de juramentos, mas talvez por isso mesmo é bem fácil perceber que são simbólicas e que pretendem unicamente reforçar a importância do ato de jurar. Para concluir, vale a pena refletir sobre a expressão, a importância do ato de jurar. Será que, nos nossos rituais, nas nossas sessões, conseguimos que quando é feito um juramento, que ele seja mais do que meras palavras? Podemos dividir os juramentos em duas partes. A parte em que se pede segredo sobre o que fazemos, e esta parte parece ser razoavelmente assumida. A segunda parte é todo o restante. É importante que se diga o seguinte: os juramentos da maçonaria são muito antigos e podem ser encontrados vestígios nas antigas cartas a partir do século XIII. Ao interpretá-las, devemos ter em conta que estão escritas numa linguagem e em palavras cujo significado mudou muito ao longo dos anos. Ultimamente, tem havido alguma controvérsia sobre as cláusulas penais e a sua redação. Qualquer avaliação destas cláusulas deve ser feita à luz do seu contexto original, ou seja, que remonta aos tempos medievais, ao tempo dos pedreiros operativos. Naquela época, havia basicamente dois tipos de crimes, a heresia e a traição. A heresia incluía todas as violações dos princípios religiosos vigentes, da moral e dos ideais da igreja dominante na época, a Igreja Católica. A traição incluía todos os crimes contra a autoridade política e legal do Estado. A pena tradicional para a heresia era fogueira, ou uma variante da mesma, e para a traição, a pena era o enforcamento. Esses dois tipos de castigo eram tão familiares e comuns que se tornaram sinônimos de crimes. Finalizando, devemos lembrar: o juramento é algo interno, e é precisamente nesta interioridade que reside o seu valor. Sentirmos ou não o que dizemos, assumirmos ou não o que dizemos, estarmos ou não conscientes da importância do que dizemos, faz a diferença entre um juramento e meras palavras. E só cada um de nós pode avaliar o espírito com as quais se proferem tais palavras. Um tríplice fraternal abraço e até logo.